assim, poxa, eu atendia numa clínica que era na rua, num lugar bacana, mas eu queria ir pro Cristal. Uhum. E aí eu falava assim, e aí eu falava pra minha mentora, eu falava assim, e aí, como é que eu faço? E aí vem a estratégia. Ela falou assim, ó, abre 2 dias lá e tu fica 2 dias aqui. Aí tu passa 3 meses. Depois de 3 meses você avalia o que que você acha melhor. Ah, no final do primeiro mês eu liguei pra ela e falei, eu já sei o que eu quero. Então assim, às vezes o medo É. está em todos nós, tá? Então, o mudar é difícil para todo mundo. Só que, assim, o ter uma pessoa por trás que fala assim: pô, você tá com medo? Então vamos fazer uma estratégia para esse medo ser menor. E aí vai customizando. E eu lembro que você tá falando muito sobre, poxa. Eu precisava de mentoria para fazer podcast. Cara, eu já fiz com o pessoal do Primocast, já fiz com o pessoal do Flow. Aí precisava da parte de financeiro. Pô, fui lá com o Thiago Negro, o Primo Rico. Eu precisava de gestão, fui lá com o Carlos Bush. Então, todo momento que eu tenho alguma coisa, mas eu sou muito assim. Eu vou, pego e boto pra tocar. Uhum. Eu só faço a Mas tem próxima, que ser tipo assim. assim. Eu vou, pego, boto e rodo. Quando eu vou pro Joel J, a primeira vez que eu saí pra fazer imersão mesmo com o Joel J, cara, foi isso. Eu fui lá no primeiro dia. Eu lembro que no primeiro dia, meio-dia, eram 3 dias. Eu ligo pra minha esposa e ela falou assim: valeu a pena. Eu falei: meu amor, se agora eu pegasse o avião e voltasse pra Manaus, já tava pago. Só dos insights que eu tive aqui. E ainda teve mais 2 dias e meio para vir mais coisas. Suzy, vamos lá. A gente já falou que você tinha um medo, você era Uhum. commodity, que você chegou no momento que você falou, cara, o consultório tem que ir, falou com o Rizieri. Cara, qual foi a estratégia que você usou e aonde você tá agora? A estratégia. É, uma coisa que sempre eu faço todos os tipos de exame. Tenho 2 títulos dentro da minha área. Então, eu sempre o Rizieri falava e várias outras pessoas falavam, você falava que atira para todo lado, acaba não acertando nada. Que eu tinha que ser referência e focar em um nicho. E eu tinha essa dificuldade de descobrir qual era o meu nicho dentro da ultrassonografia, já que eu estou no ramo de diagnóstico. Então, várias pessoas me procuravam, mas eu precisava focar em um público, então saber qual era a minha persona. Então, a primeira coisa foi saber qual era a minha persona, onde eu ia focar e nadar no oceano Azul. azul. Descobri qual era o Oceano Azul. E quando eu descobri qual era esse Oceano Azul, foi quando tudo mudou. Então eu resolvi focar mais nisso e eu não perdi todo o resto, mas eu virei referência naquilo que hoje é o que me é mais rentável dentro do consultório. E foram essas estratégias na mentoria que me ajudaram, entendeu? Tá, Suzy, você faz tudo, tá? Você fala de tudo, tu chega lá no teu Instagram, tem de tudo, é uma salada, mas você é referência em quê? Entendeu? Então, acho que a primeira coisa foi isso. E o salto que eu queria dar, eu quero ir lá pro cristal. Eu tinha esse mesmo pensamento, eu não sabia como ia chegar, mas a primeira estratégia foi essa. Descobrir quem era a minha persona, quem era meu público, com quem que eu estava falando. Era homem, era mulher? Qual a faixa etária? Qual é a dor dela? O que que ela está passando? E quando eu descobri isso, que foi a virada. E foi quando tudo começou a melhorar efetivamente. E aí eu não tive esse negócio de um período dor, não. Eu me mudei de bala e cuia. Quando a oportunidade apareceu, eu fui embora e tô lá. E graças a Deus foi até agora tem sido só sucesso, só bênção. E para vocês terem ideia, quando se trabalha bem, é bem valorizado, às vezes eu paro o consultório, ligo para a Suzy, subo, levo o meu paciente e a gente vai lá, eu e ela discute o paciente. Simplesmente ela faz o ultrassom e a gente tá E ali. a O que que gente você tá acha? Como ali. é que é? Então, assim, era inimaginável aquela pessoa que estava Sim, tocando um monte de exame parar, a jamais gente isso. parar ali meia hora para Não tinha discutir um tempo, caso. mas senão eu ia apanhar do paciente lá fora. O Não dava. próximo. É. Lu, qual foi as estratégias que você vê que foram importantes? E onde é que você se encontra hoje? Do que você se vangloria de que você conseguiu chegar hoje? Assim, vangloriar, não gosto, assim, eu não me vanglorio, não. Mas, assim, Aham. na área do sono, como eu falei, é uma área nova e são poucos profissionais que são especialistas e que trabalham na área do sono, focados em sono,
né? Então, eu sei que hoje eu sou referência em sono em Manaus. Pacientes, as pessoas me conhecem e já como referência procuram tratamento na nossa clínica. Então, assim, para mim é gratificante ver que eu consigo, o paciente chega lá com um problema, eu consigo resolver o problema dele. E ele não fica rodando pela cidade. Não, olha, vai lá fazer o exame na clínica tal. Vai lá ver o aparelho no outro lugar. Né? Vai fazer o acompanhamento, não. É tudo na Sonovitar, que é a nossa nova clínica agora. E assim, a mentoria com vocês dois, tanto com o Rizieri quanto com você, assim, a gente anda junto praticamente sempre, né? Então são meus conselheiros, não são nem mentores, são meus conselheiros. Entre levar o menino e até a academia, a gente sempre tá Todas as trocando ideia. Trocamos ideias e assim, cada ideia é um crescimento. Então é aquilo que você falou. Vem um insight, aplicar. E aí o crescimento vem, não ficar só no papel, né? Então, e acelera muito, né? E outra coisa interessante é que às vezes a gente não acredita no nosso potencial. Então, o mentor que já está ali, que está vendo a gente de fora, ele consegue nos dizer, não, você consegue. Você é muito mais do que você imagina que você é. E aí você dá um salto gigantesco. Né? E cresce, estrutura melhor teu negócio, atende melhor, valoriza o teu trabalho. O nosso trabalho tem que ser valorizado. A gente estuda todos os dias, a gente está o tempo inteiro ali se qualificando, é congresso, é especialização, né? O tempo inteiro para quê? Para entregar mais para o nosso paciente. Então, a gente precisa valorizar o nosso trabalho. Então, hoje eu já me considero como referência do sono em Manaus. E eu acho interessante, Lu, porque assim, toda vez que alguém fala sobre algo sobre sono, eu não consigo lembrar de médico. Não, nem eu. Não é isso? Eu não Vocês consigo. concordam comigo? Eu lembro dela, mas eu não lembro de médico nenhum. Se você me perguntar outro dia, o cara falou, não, mas tem algum médico? Eu falei, rapaz, eu não sei não, mas vai lá na Lu, que a Lu vai resolver pra ti. Se precisar, ela vai te indicar algum médico para Eu indico os dois. Ô, Jaba, eu sei que assim, hoje a gente não vai falar sobre valores, que eu acho que isso não vale a pena, mas assim, eu vejo você hoje conseguir chegar a ter um valor de uma consulta maior do que 80% dos médicos, que eles não saibam sobre isso, porque às vezes, na realidade, esse é um problema de quem não se valorizou. Mas como é que você vê, desde aquele hot seat que a gente fez contigo, as coisas que vieram e é onde você está agora, precisando, que a gente já conversou aqui nos bastidores, que tem uma coisa que eu ainda vou conseguir, do mesmo jeito. Mas o que você... tem que ser chato, tem que ser... Amigo é para isso. Mas o que você viu que depois que você ganhou e botou em prática, aonde você está agora? Primeiramente, deixa eu agradecer, né? Gratidão, acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter na vida, né? Se não fosse o puxão de orelha aqui constante, e não é um puxão de orelha que eu falo que é ruim, sabe? É igual puxão de orelha de mãe, que quer que a gente cresça, que quer que a gente evolua, quer que a gente melhore, né? Tem gente falando assim, mas isso é questão, por exemplo, tem gente que fala assim, mas esse negócio de gestão e marketing é coisa de marqueteiro, coisa de não sei o que. Eu falei, você não sabe o que está falando, é por isso que você está onde está. Né? Eu já tive discussão por causa disso. Então, assim, para eu chegar e falar isso, é porque eu já tenho embasamento. E esse embasamento não veio do nada. Foi porque teve pessoas que direcionaram a isso. E isso que vocês falaram, né? Aquela direção, a gente precisa de um norte. Né? Então, eu não fui pro sul, eu fui pro norte. Então, assim, literalmente. Então, assim, para onde que eu tinha que ir? O que eu tinha que fazer? Então, eu precisava de uma direção. E isso estava me faltando. E tem várias coisas que o Jefferson me falava, que hoje eu falo assim, eu preciso sair dessa zona. Gelma, tu não pode ficar lá onde você tá. É muito pequeno. Isso não sai da minha cabeça e isso já tá cada dia mais me corroendo. Porque eu sei que eu preciso sair daquele ambiente, que eu preciso de um lugar maior, eu preciso de um lugar melhor, eu preciso realmente dar mais valor à questão do meu trabalho e colocar essa questão, né, de expansão, escalonar, né? E principalmente o que ele me fez quebrar o medo e principalmente as crenças, que é o que coloca uma barreira na nossa frente. As crenças limitantes. As crenças limitantes. O medo e as crenças colocam a gente numa barreira que a gente não enxerga. E que tem que vir uma outra pessoa, pegar uma marreta e falar assim, peraí, pá! Quebrar e dizer assim, não é assim. Tem como a gente sair disso daqui? Olha aqui, abre o mundo, né? Então, depois que eu tive lá a mentoria com ele, com o Oshiro, e eu fui pegando outras mentorias, assim, que eu fui falando... Não é assim. Então, peraí, tem que sair disso daqui, eu tenho que abrir a mente. E eu gosto porque ele vai me dando e eu tenho vários insights. Eu fico bolando, né? A cabeça fica fervendo. Né?
E aí eu já tenho insônia, eu fico com insônia ao quadrado, né? Porque eu fico. Aí eu pego o celular, peraí, deixa eu anotar pra não esquecer. Então eu fico mirabolando o que eu posso melhorar. Eu quero levar o melhor pro meu paciente. Não é só pensar em questão de valor de dinheiro, né? Mas o que você pode melhorar, né? Eu ouvi um dia desse um cara falando o que era sucesso. Eu concordei plenamente com ele. Ele falou, mas assim, sucesso não é você ter muito dinheiro. Sucesso não é você ter fama. Sucesso é você conseguir realizar seus sonhos. E é isso que eu quero, realizar meus sonhos. E eu lembro uma coisa que a minha mãe, eu acho que eu nunca falei isso pra você, minha mãe falou que eu não ia dar certo como fisioterapeuta quando eu fiz a faculdade. E eu jogo isso na cara dela até hoje, mas jogo de uma forma boa. Porque ela pagou a faculdade na época, não tinha faculdade de fisioterapia, mas nós só tinha newtonista, eu fui uma das primeiras turmas. Ela falou que eu ia ser peão de médico, que eu ia depender de médico, que eu ia ganhar muito pouco e que a vida inteira ela ia ter que passar trabalhando. Ela tinha uma preocupação boa, na verdade. Ela falou assim que eu ia passar minha vida inteira dependendo dela, porque ela teria que pagar meus boletos, ou seja, minhas dívidas, porque eu não ia ter dinheiro suficiente para pagar. Hoje eu que pago, eu que resolvo, eu que, entendeu? Tá vendo, mãe? Eu pago os médicos caríssimos dela. Então, assim, Sim. tem isso, tem aquilo. Ah, tá faltando. Tá, lá vai fazer um rancho, então lá vai fazer não sei o quê. Então, hoje eu faço isso. Eu comprei a casa, eu reformei toda a casa. Mas, Joelma, era a Hoje eu realidade que ela enxergava da maioria dos seus colegas. Entendeu? Então, era essa a visão que ela tinha. Então, aquela coisa, ela via assim, minha filha, quando eu falei pra ela, mãe, eu não vou ser uma fisioterapeuta. Eu vou ser a fisioterapeuta. E tudo que Exatamente. ela pagava de curso, eu falei, eu vou fazer valer a pena cada centavo. Então, ela via, ela investia, ela pagava. E ela falava assim, minha filha, ela sabia que ia, mas assim, quando eu cheguei a ser a militar da aeronáutica, pra ela era o auge. Eu falei, mas não é aqui. Ainda não é aqui. Eu sou muito incomodativa nesse sentido. E quando eu parei ali, eu falei, quando ele veio, cutucou, eu falei, não, é assim. Eu comecei a gerenciar. Eu queria que você falasse pra mim, quando você me encontrou no aeroporto, o que é que você falou pra minha esposa, que eu era que o seu? Não lembro agora, vai. Tipo, a Agora, culpa é assim, dele. Não, ela falou assim, pra Kali, falou assim, Kali, o Jefferson é meu padrinho. Ah, é verdade. Aí eu quase que eu pedi a benção, eu falei, benção? Eu falo pra todo mundo, eu falo assim, o Jefferson, ele é meu padrinho. Porque ele me deu um chacoalhão primeiro que ninguém me deu. Então, o que ninguém falar, porque assim, uma coisa é conselho de mãe, uma coisa é conselho de amigo, né? Que não está na área. E uma coisa de uma pessoa que quer teu bem, que fala assim, Joelma, acorda.